Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo e hoje vamos falar de ciências econômicas ou só economia daqui para frente, acho que é mais fácil chamar assim. Vamos falar sobre o curso superior dessa área, que é o curso com o qual eu mesmo tive contato e tive aí na minha experiência pessoal. Então sempre lembrando que este vídeo não é um vídeo solitário, eu pretendo fazer mais num futuro um pouco mais distante, agora vou precisar de um tempo. E já tenho um outro pronto falando sobre o curso de Relações Internacionais, cujo link está aí no card, sei lá onde ele fica, e na descrição, onde eu entrevisto um outro companheiro que é dessa área. E eu vou começar respondendo então exatamente como é que eu fui parar num curso de economia. Bem, isso é absolutamente indissociável da minha história autobiográfica. Quando eu era pequeno, criança, eu passei uma boa parte do tempo da minha vida numa loja, num comércio, vendo ali diversas coisas que me despertaram curiosidade, me despertaram questões que eu vinha responder só muitos anos mais tarde. Eu vi ali relações de patrão-empregado, empregado-cliente, funcionário com prestador de serviço que vem fazer assistência técnica, o trato que você tem que ter com os fornecedores, como é que faz o balanço da empresa, como é que define o preço que está lá na loja do produto, como é que eu sei que o produto aqui na minha loja vai custar R$30 e não 32 ou 28, por exemplo. Como é que eu sei que eu vou conseguir vencer a concorrência do cara que tinha a loja na rua de trás, que vendia exatamente a mesma coisa que a loja que eu ficava? Então como é que eu sei que eu vou garantir que o cliente, ao invés de ir na loja do cara, vai vir na minha? Como é que eu faço para esse negócio não falir de um modo geral? Então, enfim, diversas questões que estão relacionadas a essa área. E, além disso, nós recebemos lá diariamente um jornal com diversas notícias econômicas, inclusive, que também me despertavam interesse. Então, estava lá todo dia dando a cotação do dólar, a bolsa, quanto subiu, quanto caiu, as notícias sobre a inflação, os acordos comerciais que foram feitos entre o Brasil e não sei quem, um monte de coisa assim, que eu ia vendo quando eu era pequeno, e aquilo tudo me fascinava de alguma forma, né? E isso que eu tô falando é quando eu era bem pequeno mesmo, tô falando de 6 anos, 7 anos, 8 anos, até uns 14. E aí quando eu cheguei nessa fase um pouco mais velho, eu comecei a ter outras questões também relacionadas, que observando o mundo à minha volta, eu me perguntava, poxa, por que alguns países parecem, algumas nações, né, parecem ser um pouco mais desenvolvidas que outras? Por que algumas pessoas são mais ricas, outras são mais pobres? O que o governo pode fazer para melhorar a economia? E mais tarde eu descobri que essa era uma pergunta tola, porque o governo não pode fazer nada para isso, mas a não ser não atrapalhar. Enfim, tudo isso acabou, acho que naturalmente, me encaminhando para esse caminho. Tanto que quando chegou a época lá do vestibular, fiz o vestibular, passei e tal, entrei no curso de economia. Chegando no curso começa a minha decepção, digamos assim. Bom, então chegando no curso formal de economia numa universidade, eu percebi que os objetos de estudo, embora o curso em tese devesse responder todas essas perguntas que eu tinha quando eu era mais jovem, né, sobre como funcionam os preços, o valor das coisas, as negociações no mercado, etc, 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 tudo isso que eu falei fazia parte. Mas a economia nas universidades é tratada de dois modos em principal, né? Tem duas principais vertentes. As universidades estatais, as universidades federais, são mais voltadas para o aspecto histórico, faz da ciência econômica algo mais parecido com outras ciências sociais, com sociologia, por exemplo, e vai te dar sempre uma perspectiva histórica, marxista, dialética, materialista, do raio que parta, sempre voltada a uma engenharia social, tentando falar de que modo nós vamos fazer justiças, retratações históricas, de que modo o governo tem que controlar as coisas para que elas sigam bem, que depois, mais tarde, você descobre que nada disso faz sentido. E, por outro lado, outras mais voltadas ao mercado propriamente dito, ou seja, aquela que vai te colocar para trabalhar nos bancos, no sistema financeiro, em outras áreas que não as próprias áreas da academia, né? Você que não vai ser um acadêmico, essas são mais voltadas para matemática, estatística, e você sai de lá quase um engenheiro. E é bom que seja assim, depois eu falo por quê. Só que elas distorcem completamente a economia também, porque a economia é uma ciência social, não é uma ciência rígida. Gráficos e números não querem dizer absolutamente nada se não forem sustentados por outros conhecimentos que se formam para além desses próprios gráficos e números, né? Isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo. Então, de um modo geral, o objeto de estudo da economia, se a gente fosse definir assim, ele para os economistas acadêmicos costuma ser uma questão de um eterno problema de gerenciamento de recursos. Existem recursos escassos e nós precisamos alocá-los de maneira eficiente. E esse é um problema para muitos economistas. Se você estuda a economia, por outro lado, por fora da faculdade, não tem essas visões que nós temos aqui nas faculdades, eu não conheço do mundo inteiro, imagino que lá fora também seja assim, mas eu vou falar daqui porque é onde eu conheço. Né? Então, se você estuda a economia por fora da faculdade, você tem uma visão um tanto mais ampla do que possa ser a economia. Porque, na verdade, por exemplo, se você for um adepto da escola austríaca de economia, você descobre que a economia não é exatamente uma área última e autônoma do saber, digamos assim, mas é um subproduto, é uma derivação da ação humana, e que para entender a economia nós precisamos entender antes a ação humana, o próprio comportamento humano. Então estudar a economia não pode estar dissociado do estudo da ação humana. E é uma coisa que nas universidades você muito raramente vai fazer, vai ser estudar esse aspecto mais elementar que precede as próprias relações de mercado.
certo? Então, ainda assim, estudando fora da academia ou mesmo dentro, a área das ciências econômicas ela vai te preparar para uma série de coisas. É um campo bastante vasto e bastante permeado aí por diversas visões diferentes sobre os assuntos. Não quer dizer que todas sejam certas, não quer dizer que todas sejam igualmente válidas, definitivamente não são, mas são presentes no estudo. Na academia, por exemplo, no caso das universidades federais, elas estarão recheadas com algumas linhas de pensamento específica, como a marxista keynesiana e a neoclássica, mais voltada para a microeconomia. E fora da universidade, isso é ainda mais amplo. Mas dentro desse contexto todo, isso vai te preparar, porque é impossível você falar da economia sem você saber um pouco de história, um pouco de geografia, um pouco de ciência política, um pouco de sociologia, um pouco de relações internacionais mesmo, como no vídeo anterior, você também vai precisar saber. Porém, claro, você não vai ser um especialista em todas essas áreas, até porque seria uma quantidade de conhecimento inabarcável, né? Muita coisa para uma pessoa só dominar com tanta profundidade. Então, um economista é um cara que sabe de tudo um pouco, mas se ele não tomar cuidado, ele também vai acabar não sabendo de nada no fim das contas. Então, é preciso tomar esse cuidado. E exatamente por muitas vezes saber de tudo um pouco, é que quando você vai para o mercado, você tem um amplo espectro de possibilidades de trabalho. Realmente, economistas podem trabalhar nas mais diversas áreas, desde o seu assunto propriamente dito, mesmo que ele trabalhe em uma área que não tem nada a ver com a ciência econômica em si, os conhecimentos de economia são úteis. Então, o cara pode trabalhar numa empresa, no setor faz análise de mercado, no setor financeiro, isso e aquilo. O cara pode ter o seu negócio próprio, os conhecimentos que ele tem da economia vão ajudá-lo nisso, porque ele vai precisar ter conhecimentos de contabilidade, administração também. Claro que não vai ser tão grande quanto de um contador ou de um administrador, mas ele vai precisar saber alguma coisa disso. O sujeito vai poder trabalhar como um professor acadêmico dessa área mesmo, né? Estudando aí a história do pensamento econômico, ou seja o que for. O sujeito vai poder se tornar um comunicador. Muitas vezes o sujeito vai escrever em jornais, vai participar de programas de televisão, né? Vai ser, sei lá, o comentarista do jornal do SBT, né? Dando um exemplo. Pode ser, um economista vai comentar lá diariamente a economia. O sujeito pode ser um consultor que presta serviço para empresas, o sujeito pode trabalhar em bancos, o sujeito pode trabalhar na área mais de investimentos de riscos, até chegar a casos criminosos, como ser ministro da Fazenda, diretor do Banco Central, participar do Comitê de Política Monetária, que é outra coisa muito problemática. Se você fizer isso, inclusive, eu te odeio desde já, mas enfim. Mas enfim, o economista então ele tem realmente um espectro muito amplo, mas ele não é especialista em quase nada, esse é o ponto. Então as faculdades que eu disse que são voltadas mais ao trabalho, preparam o sujeito para fazer muita conta, para saber cálculo 1, 2, 3, 4, 25, estatística 1, 2, 3, 4, 96, estudar econometria e tal. Eles vão fazer isso porque eles vão preparar o cara para trabalhar mais no mercado financeiro. Porque nessa área é isso que você vai precisar saber, de fato. Pelo menos a princípio, né? Então, por isso que muitos caras que são contratados pelos bancos sequer são economistas, e nem precisam ser, é aí que eu quero chegar. São engenheiros, a maior parte deles, engenheiros de produção principalmente, é o que eu mais vejo, indo trabalhar em banco e indo bem nessa área, né, sendo bem sucedido. Por quê? O sujeito que vai trabalhar no banco, claro, os supervisores, o presidente, ele vai ter que entender alguma coisa de economia, lógico. Ele vai ter que entender os movimentos do mercado, o que as políticas monetárias influenciam o negócio dele, o que isso acontece, a inflação, papapá. Agora, o sujeito lá da casta de baixo, ele precisa saber programar, fazer conta, precisa saber mexer com um banco de dados, precisa saber falar inglês, eventualmente, porque é isso que ele vai fazer. Ele vai ficar preenchendo tabelas o dia inteiro, alimentando o sistema com dados, né? Fazendo esse tipo de coisa. E para isso você não precisa ser exatamente um economista, né? Então é por isso que engenheiros acabam se dando muito bem nessa área do mercado financeiro e tal, porque eles montam seus sistemas, aprendem a programar e a fazer todo esse tipo de serviço que essas empresas precisam. Por outro lado, claro, se você quiser ser professor de economia, aí, né, você não vai fugir de economia de forma alguma, você vai realmente precisar ter essa área muito bem dominada. Agora, e além de tudo, existe a possibilidade de você fazer especializações, né? Depois que você se forma, sei lá, você se forma em Direito, forma em Contabilidade, você se forma em sei lá o quê, depois você se especializa em Economia. Você pode fazer isso também, né? Ou seja, uma espécie de um curso complementar, né? E a última hipótese é essa aqui, que foi o meu caso particular, que é fazer o curso de Economia por pura motivação pessoal, assim, de curiosidade mesmo, querer entender o assunto. Se você quer entender o assunto, eu antecipo que talvez você não precise fazer um curso de Ciências Econômicas. Claro que se você fizer o curso, você vai ter contato com gente da área, talvez até alguma bibliografia que você não tivesse fora dele. Mas hoje com a internet, esse segundo ponto é bem fácil de ser superado, e até mesmo o primeiro.
Então, de repente, se você só tem curiosidade de conhecer o tema, que nem eu, talvez seja melhor você fazer outra coisa, pensando naquilo que você vai trabalhar, de fato, como disse o Ares no programa anterior lá sobre relações internacionais. Pense, aquilo que você vai trabalhar, o que aquilo vai te exigir? Vai te exigir um curso de economia, de fato, ou outro? Porque realmente se tornar um grande economista não é coisa para qualquer um, né? Um grande teórico das ciências econômicas. Pô, você tem algumas poucas dúzias aí de caras que contribuíram e o resto todo, né, passou despercebido. Não é uma coisa tão fácil, precisa ser realmente genial, precisa se aprofundar muito nos temas para chegar a conclusões que nos façam avançar nessa área do conhecimento específico. Então assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. É claro que todo diploma para você arrumar emprego no Brasil ajuda, até mesmo se você for preso, né, você consegue uma cela especial com o diploma, mas se for apenas uma curiosidade, uma experiência pessoal, talvez valha mais a pena você se focar em outra coisa voltada ao mercado. E até porque também, do jeito que eu estou falando, até parece que eu não quero que ninguém faça, né? Bom, enfim, isso aí sempre, claro, é encargo de vocês. Não coloque isso em minha responsabilidade. Mas é que os cursos de economia realmente, eles são complicados, eu acho eles bem ineficazes, sobretudo os das estatais. Então o que sai dessas universidades? Sai a Dilma Rousseff, por exemplo. Ela é economista, por incrível que pareça, ela é economista pela Unicamp. Ou então sai um Ciro Gomes. 14%, 12%, tira 2%, tem um redesconto de 3%, eu uso a taxa aqui, vai subir a inflação, eu corto pelos juros aqui a 12%, vai dar 6,5%, que fica ali engenhando uma série de planos que sempre falta combinar com os russos, né? O russo, no caso, é a realidade. Então eu vou até fazer um outro vídeo depois, falando especificamente da escola austríaca, como é que eu me identifiquei com a escola austríaca, como eu a conheci, e que a gente vai poder discutir economia um pouco fora da academia, porque a escola austríaca não é abordada na academia quase que de modo geral. Por exemplo, no meu curso, para não dizer que não teve nada, teve uma aula ao longo de todo o curso, ou melhor, tinha uma matéria, né, que era História do Pensamento Econômico. E dentro da História do Pensamento Econômico, era um bom professor, inclusive, que dava essa matéria, um caso raro, inclusive. Dentro dessa matéria tinha uma aula para falar da Revolução Marginalista e, portanto, falar de Karl Menger. E depois teve uma outra aula direcionada ao pensamento do Hayek, que também é um outro economista austríaco, embora de uma linhagem diferente da linha principal, mas também é um economista austríaco, certo? Então, o nosso conhecimento de escola austríaca nas universidades se resume a isso. Então, quando você vai estudar a história econômica do Brasil, como é que se deu o processo de formação do Brasil e como a economia se desenvolveu por aqui, sempre vai ser a análise de um Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, Caio Prado Júnior, enfim. Então, na hora de estudar a crise de 29, você não vai pegar o livro do Hofbard lá na universidade e ver de que forma ele apresenta que as intervenções estatais contribuíram para que os Estados Unidos continuassem patinando na lama. Claro que não, você vai sempre ler a análise do Hobsbawm, que é um marxista. Então o aspecto histórico muitas vezes é marxista, o aspecto prático, mais mecânico da coisa vai ser sempre modelos matemáticos, seja de microeconomia ou de macroeconomia, que é o mainstream econômico, parte disso vinda de Keynes, parte disso vinda de monetaristas, etc. E nas universidades mais voltadas ao mercado, talvez você não tenha tanto esse lado esquerdista, mas vai ter bastante mais matemática, estatística, etc, etc. Então, por enquanto é isso, um beijo enorme a todos vocês e até a próxima.